Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno. Bom, nós estamos dando prosseguimento à nossa aula a respeito de República Velha. Eu lembro que nós já temos um vídeo falando a respeito dos eventos que levaram o fim do Império. Nós vimos nesse vídeo anterior que são 3 eventos. Nós temos a questão militar, a questão religiosa e a questão escravista. E isso levou aí à proclamação da República em 1889. Então hoje nós vamos aí dar continuidade a esse assunto, vamos falar um pouquinho a respeito de como se processou esse primeiro momento de república. Quais eram os problemas que esses republicanos enfrentaram aí nessa caminhada. Caminhada, digo, de 1889 até 1930, onde nós temos o fim aí daquilo que nós chamamos de República Velha. Uma das formas de você entender melhor o que aconteceu é quando você compara. Então nós vamos lançar mão desse método de comparação e vamos comparar o que mudou. O que muda do império, da estrutura imperial, para a estrutura republicana, em termos de política, em termos de organização do Estado. Vejamos. Então, esse organograma é o modelo, é a estrutura de poder do Império Brasileiro. Então, como é que funcionava isso? Dá uma olhada aqui, que nós vamos abordar alguns pontos relacionados a esse organograma. Se você perceber aqui em cima, deixa eu trazer o cursor aqui, nós temos o poder moderador e o poder executivo. Poder moderador e poder executivo. Esses dois poderes estavam relacionados à figura do imperador. Então, ele tinha nas mãos dele 2 poderes do Estado brasileiro. O executivo é o poder executivo que nós já conhecemos. Hoje nós temos o presidente da República assumindo esse poder, mas naquela época isso estava na mão do imperador. E aí, além desse poder executivo, você tem o poder moderador. Para que servia esse poder? Esse poder era justamente um dispositivo para que o governador, ou melhor, o imperador pudesse ajustar a relação entre os poderes. Como é que funcionava isso? Ele, lançando mão desse poder moderador, ele tinha uma certa, digamos assim, autoridade sobre os demais poderes. Então, o poder executivo estava na mão dele. Quando ele assume esse poder moderador, quando ele se coloca como moderador, ele consegue aí uma autoridade sobre o judiciário e o legislativo. Como é que funciona isso? Por exemplo, se o Estado brasileiro chega a um ponto de discussão em que não se acha uma solução por parte do poder legislativo, por exemplo, há uma discussão, um impasse muito grande entre os deputados do poder legislativo, o poder moderador, o imperador poderia dissolver a Assembleia. Ele podia simplesmente, em outras palavras, trocando em miúdos, mandar todo mundo embora e fazer novas eleições. E isso, só essa ameaça, só a possibilidade disso acontecer, já arrefecia muitos ânimos. Então, os deputados, de certa forma, eles não chegavam a um impasse muito grande, eles procuravam sempre uma solução para os problemas que eles enfrentavam, para as disputas políticas, com medo de serem mandados embora. Então era quase que um patrão, um chefe do poder legislativo, esse poder moderador. E isso aliviava muito, arrefecia, esfriava muito os ânimos desses deputados, desses senadores. Tá ali. O resto da estrutura é muito parecido com a República. Você tem o poder legislativo, Senado e Câmara, você tem o poder executivo e você tem o poder judiciário. Isso é a divisão dos 3 poderes normais. O que você vê ali quando fala Conselho de Estado é quase como se fosse hoje os ministros, que auxiliavam o imperador na gestão do Estado. Esse Conselho de Estado era escolhido por ele, pessoas muito experientes na sociedade, de várias áreas, letrados, obviamente, pessoas que estudaram, muitos estudaram em Portugal, e isso ajudava o imperador a governar, vamos colocar assim. Para baixo nós temos no poder executivo, aqui, deixa eu mexer com o cursor, as províncias. Então eu lembro que aquilo que nós hoje chamamos de estados eram chamados de províncias,
Então, presidente da província, não havia eleição para presidente da província, era indicação. Eram pessoas ligadas ao imperador, ele que fazia essas indicações. E também o judiciário. O judiciário também era indicação. Eles não eram concurso, não eram concursados, como hoje você tem aí o judiciário, mas era também indicação do imperador. Muitas das vezes, a carreira política no Brasil, ela girava em torno desses quadros, dessas instituições governamentais. Então, por exemplo, uma pessoa que começasse como deputado, ela poderia depois ser, se fosse um deputado ligado ao governo, poderia ser indicada à presidência de uma província, aí depois ela poderia ser indicada aí ao Conselho de Estado, ao Judiciário, então ela ficava circulando nesses contextos governamentais. Era uma carreira, praticamente. O político brasileiro tem muito disso, não é? Eles fazem carreira política, diferente de outros lugares. Nem todo o Estado funciona dessa forma, mas aqui nós temos aí essa carreira. A pessoa era político, tão somente político. Era carreira política. A gente vê muito isso hoje. Bom, prossigamos então. A Constituição de 1881 vai mudar isso. Vai trazer um contexto diferente. Então, o que dita essa Constituição em termos de política, em termos de governo, de Estado? O Brasil passa a ser uma república federativa, presidencialista. Então, o que é federação? Agora, a partir de agora, os estados terão autonomia. Aquilo que era chamado, vamos voltar lá, para você entender melhor. Então está aqui, ó. Opa, está aqui. As províncias, essas províncias passam a ser chamadas de estado e ela não mais tem o seu presidente indicado pelo executivo. Agora você vai ter eleições. São 20 estados autônomos. Quem vai escolher o governante desse estado? É a própria população. É voto. Separação e independência dos três poderes. Então não tem mais o poder moderador. Os poderes agora são independentes. Deveriam ser, pelo menos. A figura do moderador caiu e só tem agora o executivo. Eleições com voto direto e não secreto. Isso aqui é um problema que nós vamos ver mais adiante. O voto direto, você vota para presidente, você vota para governador, a população votando. E esse voto não é secreto. Hoje nós temos voto secreto. Ninguém pode ver, ninguém pode saber em quem você vai votar. Porém, naquela época, o voto era secreto. Melhor, corrigindo, o voto era aberto. As pessoas poderiam ver quem você está votando. Eu tão somente poderia chegar lá na urna onde você vai votar, onde você vai escrever, pegar a cédula e marcar lá o seu candidato. Poderia ficar olhando, até fazendo uma estatística para saber aí de boca de urna, né, quem ganharia as eleições. Isso poderia ser feito. Hoje não pode mais, é secreto. Né, para presidente, vice-presidente, membro do Congresso Nacional, deputados e senadores e presidentes estaduais. Presidentes estaduais aqui já mudou o nome, é governadores. Então grava isso. Esses presidentes estaduais, governadores. Eram considerados eleitores. Quem podia votar até então? Os maiores de 21 anos. Então hoje você vota aí com 18 anos. Naquela época, 21. Olha só quem votava. Maiores de 21 anos, exceto analfabetos. Então não poderia votar quem fosse iletrado. As pessoas que não soubessem ler e escrever não poderiam votar. Mendigos também estavam fora. Né? Mesmo sabendo ler e escrever, você não poderia votar. Não sei como é que eles faziam esse controle. Religiosos, então padres, bispos não votavam. Soldados também não. E mulheres. Mulheres não votavam. A mulher vai conquistar o voto aí na década de 30 com Vargas. Até então, a República Velha, na República Velha, as mulheres não votavam. Garantia de direito do cidadão, liberdade individual, a liberdade de pensamento, locomoção, imprensa e culto. Essas liberdades eram garantidas. Outras coisas, o Estado separou da Igreja, não tem mais uma religião oficial, é o Estado laico. Veja bem, cuidado, Estado laico não quer dizer Estado ateu. Não confunda essas coisas. Tá? Depois a gente fala até um pouquinho mais sobre isso. Estado laico dá liberdade a todos praticarem as suas religiões. Isso é o artigo 5º da Constituição.
se eu não me engano, na nossa Constituição atual, você pode praticar a sua religião livremente. O Estado não pode ter preferência por nenhuma religião. É isso que quer dizer o Estado laico. O Estado não é ateu. Então você pode confessar melhor a sua religião livremente. Melhor, a sua religião. Prossigamos então. Então, tá aí. Nós temos 3 poderes. Esses 3 poderes são divididos em 3 instâncias. Você tem legislativo, executivo e judiciário. Porém, essas instâncias também são divididas em 3. Você tem o federal, que você vai ter executivo federal, você tem o estadual, você vai ter o executivo estadual e você tem o municipal, você tem o executivo também municipal. Isso não havia, isso não funcionava assim no Império. O legislativo, você vai ter o legislativo federal, né, os deputados federais, os senadores, você vai ter o legislativo estadual, aí nesse caso só tem deputados estaduais, e você tem o legislativo municipal, que são os vereadores, né? Isso aqui é tudo relacionado a voto. Essas pessoas são eleitas. E aí você tem o judiciário. O judiciário continua sendo não eleito. Então não tem voto, ninguém vota para juiz. Você nunca foi numa urna, você nunca irá numa urna, pelo menos dentro dessa Constituição que nós temos, para votar para juiz. O juiz é concurso ou indicação. Então você tem o judiciário federal, é o Supremo Tribunal Federal, a indicação, Supremo Tribunal de Justiça, tribunais e juízes federais. Você tem juiz federal aí, espalhado pelo Brasil inteiro. Você tem os tribunais e juízes estaduais também, na mesma forma, na mesma proporção, é concurso. E o municipal não tem isso. Não existe o judiciário municipal. Não existia e não existe. Então essa é a divisão que nós temos, essas são as diferenças que nós temos entre a antiga estrutura imperial e a estrutura agora, né, da República. Eu lembro, daí a gente tira uma conclusão, que você vai ter aí uma quantidade enorme de pessoas indo votar. Agora, o brasileiro, a partir de então, vai às urnas com muito mais frequência em comparação ao Império. Aqui faz uma comparação aí dessas duas constituições. A Constituição de 1824 era uma monarquia, agora de 91 é república. A Constituição de 1824 era outorgada, ou seja, ela foi feita pelo imperador. A Constituição de 91 melhor, promulgada, ou seja, foi votada. Governo. Está ali o governo. Como é que era o governo imperial? Parlamentarismo. Era colocado como parlamentarismo, né? 4 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Alguns questionam se era parlamentarista ou não, mas aqui está colocando, né? A ideia era o presidente do Conselho de Estado. Quem coloca como parlamentarismo, né, essa ideia de que o Brasil era parlamentarista, entende que o presidente desse conselho que governava no lugar do imperador. E assim eles entendem. Alguns discordam dessa ideia. Bom, prossigamos. A questão política do Império, o voto era indireto, condicionado à renda. Então, na época do Império, para você votar, você tinha que ter renda mínima, comprovar que você tinha ganho renda. Isso aqui excluía a maioria da população, principalmente no que tange à escravidão. O escravo não votava porque ele não tinha renda. E agora as eleições na República, da Constituição de 1881, eleições diretas, voto masculino, mulheres menores de 21 anos, mendigos, de padres, soldados, analfabetos não podiam votar. E o Estado, a questão do Estado no governo imperial era unitário, ou seja, era centralizado na mão do imperador. Ele que indicava os presidentes das províncias e retirava político de um lugar, passava para o outro como bem entendesse.
E agora não, agora é uma federação. Os estados têm autonomia, isso mudou. E a partir de agora, a ideia era dar mais autonomia aos estados. Prossigamos então. Então, e aí, a partir dessas diferenças, algumas questões surgem. Como, por exemplo, você vai ter que ir às urnas com uma frequência bem maior. Embora fossem homens maiores de 21 anos e tivesse boa parte da população fora desse contexto, analfabeto. Olha só que coisa interessante. Na primeira Constituição de 1824, só votava quem tem renda. Então, o analfabeto poderia votar, desde que ele tivesse renda. Isso excluiria a boa parte da população relacionada à escravidão. O escravo, embora estivesse aqui no Brasil vivendo, nascido aqui, muitos não poderiam ir às urnas. População pobre também, que não conseguisse comprovar a renda, também não iria. Já na Constituição de 1891, né, que fala de direitos individuais e tudo mais, o analfabeto não vota. Então aquele que não tinha renda, é bem provável que ele fosse também analfabeto. Na verdade, ele troca elas por elas. Se eu não votava na época do Império, porque eu não tinha renda, agora eu não voto porque eu sou analfabeto. Era esse o contexto que se vivia. As mulheres também não votavam, então ficava fora desse contexto. Porém, as pessoas iam às urnas com muito mais frequência. Aqueles que votavam iam às urnas. Isso causa um problema. Vários problemas, aliás. Essa frequência às urnas aumenta a corrupção. Agora, eu tenho que ir às urnas para votar para vereador, eu tenho que ir às urnas para votar para prefeito, eu tenho que ir às urnas para votar para governador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador. E isso não acontecia antes, na época do Império. Na verdade, o grande problema que vai surgir é com relação ao presidente da República. Olha só que coisa interessante. Então hoje eu vi uma reportagem, se não me engano, na Rede Record, que foram fazer uma reportagem a respeito das eleições, porém em um lugar ermo, isolado, se não me engano, na Amazônia. Então, o repórter, ele lá no estado da Amazônia, ele entra num barquinho, coloca lá o aparelho de filmagem dentro do barquinho e ele navega no rio por horas e chega em uma tribo, a tribo indígena, obviamente, e ali também são cidadãos, então eles têm que votar. Então foi colocado lá, o TRE colocou uma urna ligada a uma bateria dentro de uma oca, estava lá, e na hora das eleições os índiozinhos lá, né, em fila, dentro da cultura deles, com pouca roupa, esperando para votar. E na época eu lembro, o presidente da República era o Lula, e eram as eleições que iriam, a Dilma foi eleita, e o repórter ele foi até a fila, esses índiozinhos lá em fila para votar, e ele perguntou a um dos eleitores, mas escuta, você sabe quem é o atual presidente da República? Era o Lula. Ele falou assim, o atual presidente da República? Não sei não. E você sabe quem são os candidatos a presidente da República? Ele falou, não, também não. Olha só, o cidadão índio, nativo, nos dias atuais, vai às urnas, ele não sabe quem é o atual presidente, essa informação não chega para ele, não estou criticando a tribo indígena, mas estou criticando aí o sistema, e ele também não sabia quem era o presidente em que ele iria votar. Não sei nem como ele ia fazer isso, mas isso me chamou a atenção. Porque se hoje atualmente o eleitor, em alguns lugares do Brasil, não tem informações suficientes para decidir a respeito do melhor candidato, como é que era naquela época, 100 anos atrás? Então, o grande problema estava na pessoa do presidente, nas eleições do presidente.
Como é que você iria fazer isso? Hoje você tem diversos recursos para fazer isso. E com todos esses recursos, propaganda eleitoral, você tem aí a questão do papel impresso, rádio, televisão, e mesmo assim não alcança todo mundo. Imagina naquela época. E aí surge esse problema. E aí surge, em cima disso, todo um sistema paralelo, digamos assim, não oficial, para que possa realizar uma eleição. Essas eleições, elas ocorriam em igrejas, a maioria das eleições era feita em igreja, a igreja ajudava nesse processo. Você não tinha... Hoje em dia, aonde você vai votar? Você vai votar, a maioria das vezes, em escolas. A escola tem tudo quanto é lugar, mas não tinha isso naquela época. Então, a maioria era feita dentro de igrejas. Era onde... era uma instituição que estava aí praticamente em todos os lugares. Então, ficava mais fácil você utilizar as igrejas aí como instalações para proceder às eleições. E o problema do voto aberto trazia uma outra questão. Qualquer um poderia ver o seu voto. Qualquer um podia te pressionar para você votar em quem ele quisesse. Daí surge um sistema, a gente vai começar a falar a respeito dele a partir de agora. Vejamos. Bom, tá aí a imagem que eu falei a respeito dessa história que eu contei, o nativo indígena, ele votando. Tá ali que ele está, não sei se você percebe, está com uma cola na mão para poder votar. Isso é hoje, olha, urna eletrônica, tudo mais. Mas se você perguntar a ele, é bem provável que ele tenha poucas informações a respeito de quem ele vai votar. Bom, vamos lá, vamos ver como é que funcionava isso. Era muito comum nessas localidades você achar a figura de uma pessoa de muito poder, um homem praticamente que controlava ali a localidade, a cidade, às vezes até várias cidades estavam na mão dele. É como se fosse, a gente pode mal comparar a um miliciano que controla determinada região. É um poder paralelo mesmo, não era um poder institucional, não era um prefeito, não era um governador, um político, uma autoridade legal dentro da estrutura do Estado. Era um poder paralelo. Essa pessoa era conhecida como coronel, ou coroné, como chamavam. Ele tinha muito poder dentro da localidade que ele vivia. Inclusive, os coronéis de determinada região, eles até disputavam a hegemonia desse poder. Muitos não queriam dividir esse poder. Então, havia uma guerra realmente entre famílias e muitas mortes relacionadas a essas guerras. Então, a figura do coronel era o poder local não instituído e que a população, de uma forma geral, deveria obedecê-lo, render obediências a ele. Prossigamos, então. Isso aqui é uma imagem clássica, um nome bastante conhecido, uma história conhecida, já temos filmes e histórias a respeito desse grupo, era o grupo de Lampião. Isso aqui é uma foto real, né, da década lá de 1900 alguma coisa. Perdão. E esse grupo aqui, o Lampião, a história do Lampião gira em torno de um coronel. Ele era líder dos capangas de um coronel lá do Nordeste. E a história dele gira em torno de uma revolta que ele fez. Ele não queria mais servir a esse coronel. Ele falou, não quero mais, vou montar meu próprio grupo, vou sair por aí, viver da minha maneira. E esse coronel, ele se ligou ao poder do Estado, o governo do Estado, você vai ver que ele está ligado a esse poder, e ele começou a caçar, com o poder legal agora, legalizado, né, institucional, com a polícia e tudo mais, começou a caçar o Lampião até que conseguiu destruir esse grupo. Então, essa história do Lampião ilustra bem o tipo de poder que havia nessas localidades. Né? Esses caras aqui eram ligados a um coronel e se rebelaram. Então, essa caça, essa procura, esse digamos assim, esse bando, eles foram caçados aí pelo poder local aliado ao coronel, que era o ex-chefe dele. Prossigamos. Então tá. Então como é que ocorria essas eleições? Essas eleições eram controladas por aquele coronel.
Então tá aí, ó. Isso aí é uma foto aí que ilustra um pouquinho disso. Embora fosse uma mulher, isso aqui é anacrônico, digamos assim, é fora de contexto, porque a mulher não votava, a figura coloca uma mulher votando, mas não era, normalmente as mulheres não votaram, um homem, e aí tinha um capanga do coronel ali na urna para poder ver em quem você está votando. Você tinha que votar no candidato que o coronel defendia. Então ele ia ver o seu voto. Se você não votasse no candidato do coronel, esse grupo aqui estaria do lado de fora te esperando. Então era aconselhável que quando você entrasse no local de votação, você já com a cédula preenchida com o candidato do coronel colocasse na urna, para você não ter problema com esses caras. Ok? Então tá lá. Então, por que o coronel ele fazia questão de fazer você votar no candidato dele? Porque havia todo um sistema, como eu falei, ligado ao governo federal, por sua vez ligado ao governador de estado e aos coronéis. Então, como é que funcionava isso? Esse esquema era chamado de política dos governadores. Está aqui, ó. Tá vendo aqui? Política dos governadores. Então, o coronel, ele com esse poder local, ele conseguia eleger, muitas das vezes, o governador de estado. Ele não queria, muitos deles não queriam ser políticos, mas colocava um parente dele lá. Era um primo, era um filho, um irmão. Ele não queria se envolver com política, mas ele queria controlar essa questão política. De posse disso, ele tendo ali um aliado no poder, agora ele partia para a parte superior, o governo federal. Então o governo federal, o presidente da República, óbvio, quando estava terminando o mandato dele, ele indicava alguém para o lugar dele, assim como nós vemos acontecer, um presidente está saindo, ele do partido dele, obviamente, ele indica o candidato que vai continuar com o trabalho que ele vem fazendo. Então, assim funcionava. Então, o presidente que estava saindo, ele indicava. Essa indicação era passada, essa informação era passada para os governadores de estado, e os governadores de estado passavam essa indicação do presidente para os coronéis. E, a partir daí, o coronel, ele pressionava a população, lembrando que o voto era aberto. Está vendo ali? Esse cara é o vigilante, é o vigia, o guarda, para saber em quem você está votando. Você tem que votar no presidente que o coronel indicou. Você não pode votar em outro. Isso garantia as eleições do presidente, do próximo presidente. E assim, esse grupo político ia se perpetuando no poder. Depois eu vou explicar o que significa, da onde vinha esse presidente, como é que eles faziam isso, quem era esse candidato. Mas vamos falar mais um pouquinho a respeito desse relacionamento do coronel com os governadores e com o governo federal. Por que o coronel fazia isso? Qual era o interesse dele em apoiar a candidatura do presidente da República? O que acontece? Era uma época de poucos recursos. Na verdade, esse coronel, ele servia, ele se colocava como, entre aspas, um ajudador da comunidade. Por exemplo, se você precisasse levar alguém no hospital, precisar de uma carruagem, um carro, cavalos e carroças, é bem provável de você ter que pedir um favor ao coronel. E ele servia. A fazenda dele, muitos eram fazendas tão extensas que você morava até dentro da fazenda dele. Eu lembro, você estudar um pouquinho a história de Magé, se você for lá na entrada de Magé, se for na entrada de Magé, você vai ver ali algumas instalações próximas do sinal. Para quem está indo, estou falando de Magé, para quem conhece aqui o centro de Magé, para quem está indo do centro de Magé para Niterói, para a região dos lagos, saindo ali você tem logo a ponte, e antes da ponte, você tem ali a antiga Casa de Saúde, do lado da Casa de Saúde, você vai ter a antiga instalação da fazenda Magé Mirim. Essa fazenda compreendia praticamente todo o centro de Magé. O coronel morava ali, vamos colocar assim. E para você ter uma ideia da dimensão dessa fazenda, esse coronel ele doou os fundos da fazenda, os fundos,
para se fazer a igreja Nossa Senhora da Piedade. Aonde está a igreja Nossa Senhora da Piedade, ali na Padre Anchieta, para quem conhece a cidade, eram os fundos dessa fazenda Majamirim. Olha a extensão de terra que esse coronel tinha. Essa rua ali, que desce lá do posto Vagalume até o centro, até a praça, era o caminho dentro da fazenda. Então pessoas moravam ali, dentro da fazenda do coronel. Essa igreja, ela era lá em Piedade, na Praia de Piedade, bairro de Piedade, e ela foi feita ali, veio mais para o centro. E o coronel, ele doou aquele terreno para fazer a igreja. Para você perceber a dimensão e o poder desses caras. Não era pouco, não. Eles tinham grandes extensões de terra, e se você cair na esquerda de um cara desse, se você fizer alguma coisa contrária ao que ele quer, é bem provável que você tivesse bastante problemas, né? Uma vez que as pessoas dependem do coronel, até mesmo para você se deslocar dentro do município, passava por dentro da fazenda dele. E ele ajudava aí o presidente da República. Mas por que ele fazia isso? Qual era a intenção dele fazer isso? Veja bem, você está falando de local, por exemplo, vamos pegar o Nordeste como exemplo. O Nordeste tem 2.000 açudes. O problema lá é água. Então você tem aí uma escassez de água e os açudes resolviam o problema. Você fazia lá um lago artificial. Açudes são lagos artificiais que eram feitos para fazer como reservatório na época de chuva, e depois você poderia gerenciar essa água na época de seca. E o governo federal, está lá em cima, o governo federal, está aqui, ó. Ele mandava recursos para esses municípios, esses estados, inclusive do Nordeste, para que esses açudes fossem feitos. Só que muitos açudes, né, considerando esse esquema aqui da política dos governadores, eram feitos dentro da fazenda do coronel. Olha só, não eram feitos em lugares públicos, em locais públicos. Eram feitos dentro da fazenda do coronel. E isso gerava uma dependência da população com relação ao coronel. Então, o governo federal disponibilizou para o estado do Ceará uma verba para fazer açude. Então, o governador é ligado a um coronel. Adivinha onde será feito o açude? Dentro da fazenda desse coronel. Às vezes é o filho dele que está governando. O cara pega o telefone: ó, pai, chegou aqui uma verba, a gente vai fazer um açude aí dentro da fazenda do senhor. Não, tá bom, então vamos fazer. E aí a população depende mais e mais desse coronel. Olha só o problema que está surgindo. Chegou uma verba para fazer estradas. Adivinha, a estrada vai ser dentro da fazenda do coronel, ligando a fazenda ao porto, por exemplo, ligando a fazenda ao meio urbano. Então era tudo relacionado a ele. Então esses recursos vinham e eram gerenciados, né, por essa relação que ele tinha com o governo do estado, o coronel e o governo do estado. E isso funcionava. Isso era chamado política dos governadores, não se esqueça. Bom, então prossigamos aqui. Está lá, né, o voto de Cabresto. Por quê? Essa figura é muito comum, muito emblemática desse período. E voto de Cabresto porque o eleitor já ia praticamente de mãos atadas para a urna. Ele sabia que se ele votasse em outro candidato, ele poderia ter vários problemas. Tá aí, então vamos ver aí como é que será escolhido o candidato à presidência da República. Vejamos. Lá no início nós vimos, no outro vídeo, no primeiro vídeo, que os estados mais fortes do Sudeste eram São Paulo e Minas Gerais. Então esses dois estados aí, economicamente falando, eram os mais fortes. Minas Gerais está ligado ao gado, à produção rural, e São Paulo ao café, produção de café. Eram os dois estados mais fortes. Por ocasião da proclamação da República, esses dois estados, como sendo mais fortes, eles entram em um acordo. Eles fazem um acordo de se revezarem na presidência da República. Então o partido era o mesmo, o Partido Republicano. Você tem o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Mas é o mesmo Partido Republicano. Eles se revezavam na presidência da República. Se nós estamos dentro de um mandato de um paulista, e quando termina esse mandato, obviamente eu tenho que indicar um presidente mineiro, do Partido Republicano, porém de Minas Gerais. E quando terminar esse mandato do presidente mineiro, obviamente ele tem que indicar um paulista. Eles iam se revezando no poder. Embora fosse o mesmo partido, repito, mas
a região deveria ser representada também nessa alternância. Esse sistema de indicação do presidente da República era chamado, tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó, no outro quadro que nós já falamos a respeito, política do café com leite. Era o revezamento da indicação do presidente. A eleição do presidente indicado era feita dentro da política dos governadores. Grave isso, entenda isso com clareza, porque esses dois conceitos confundem um pouquinho. Então vejando, recapitulando, política do café com leite era a indicação do candidato à presidência. Não era a votação desse candidato, não. Era a indicação, eu vou indicar como eu sou presidente, eu sou paulista, ligada aos cafeicultores, então eu tenho que indicar um candidato, eu tenho que indicar um candidato mineiro, dentro do acordo café com leite. Agora, a partir daí, ele foi indicado, as eleições vão ocorrer dentro do sistema política dos governadores. Quem vai controlar, quem vai eleger esse candidato indicado, mineiro, são os coronéis, lá dos municípios, lá dos estados. Então, assim que procedia aí esse relacionamento. Bom, prossigamos então. Bom, então você viu aí, nós falamos aí resumidamente como funcionava a política brasileira na República Velha, que vai de 1889 a 1930, em detrimento, em função das dificuldades de ter um sistema eleitoral, um sistema eficaz, um sistema de conscientização, um cidadão consciente a respeito do voto, e muitos poderes locais ainda com uma estrutura muito eficaz, era o coronel, esses poderes locais, aqueles que governavam, aqueles que controlavam a presidência da República, criaram dois sistemas para poder se manter no poder. Obviamente, não foi para resolver problemas. Nós estamos com um problema com relação a voto, com relação às eleições, como proceder, porque como é que nós vamos promover os nossos candidatos, aqueles que são candidatos a presidente, como é que nós vamos fazer isso? Não era isso a ideia. A ideia era se manter no poder. Então, devido a essa deficiência do sistema, eles criaram um sistema paralelo, dois sistemas. Um era a política do café com leite, em que Minas Gerais e São Paulo se revezavam na indicação do presidente da República. Indicação. E o outro, para eleger esse presidente indicado, era a política dos governadores. Dentro desse processo de eleição, o governador ligado ao coronel, a coronel da localidade, eles conseguiam eleger o presidente indicado, ligado à presidência da República. Nunca era um adversário que ganhava, nunca era de outro partido, era sempre aquele indicado pelo presidente da República. Esses dois sistemas perduraram durante toda a República Velha. Isso vai acabar em 1930, quando Vargas chega ao poder. E é uma outra história, a Revolução de 30, a gente vai falar isso com mais propriedade. Por enquanto, aguarde a próxima aula, em que nós falaremos das revoltas que ocorreram no Brasil durante esse período. Você vai ver que não foram poucos e praticamente estão relacionados à exclusão social que se praticava na Primeira República. Um abraço, até a próxima aula.